Jeremias capítulo 29. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Vou pregar sem microfone hoje, tá, irmãos? Dá para os irmãos me ouvirem bem. Jeremias capítulo 29, Antigo Testamento, próximo do livro de Ezequiel, pertinho também do livro de Daniel, quase próximo também de Isaías. Glória a Deus. Vizinho de Isaías, vizinho de... Vou falar Ezequiel, porque se fala Lamentações, fica difícil de achar também, que é um livrinho pequeno, então está entre Daniel e entre Ezequiel. Jeremias capítulo 29. Glória a Deus. Esperar todos os irmãos encontrarem, amém? Tenho paciência, até porque o nosso grupo é rápido, então não tem por que eu correr, amém? Todos os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, o versículo 11, o versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14 diz assim. Versículo 11 de Jeremias capítulo 29: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Deus amado, Pai querido, eu te apresento a tua palavra nesta noite, apresento a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida, Senhor, também dos que estão nos assistindo pelo Instagram, apresento a vida de todos esta noite. Senhor, fala conosco, Senhor, na tua palavra. Nós não estamos buscando resposta em filosofia humana, nós não estamos buscando resposta de homem nenhum, Senhor. O homem pode ter palavra boa, eu não vou dizer, Senhor, que as pessoas têm palavras ruins, não, Senhor. Tem muita gente que tem palavra muito boa para nos dar, mas, Senhor, a melhor palavra, a palavra perfeita, sempre vai vir dos céus, sempre vai vir do Senhor. E a tua palavra, Deus, é revelada na Bíblia Sagrada. Senhor, fala conosco nesta noite, abra o nosso entendimento, direcione a palavra a cada coração, a cada vida, em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro ao Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos começar pelo versículo 11 de Jeremias capítulo 29. É o próprio Deus que está dizendo, não é Jeremias, é Deus que está falando. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu começo dizendo o seguinte: Deus conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que todos nós precisamos. Glória a Deus. Mesmo Deus sabendo o que nós precisamos, nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, porque a oração, ela é uma comunicação com os céus. A oração, ela é uma comunicação. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus sabe o que aconteceu, o que acontecerá daqui a 1 minuto, como o que acontecerá daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. Deus sabe tudo, mas Deus sempre quer ver os seus filhos orando, os seus
com a boca nós confessamos, nós falamos com a boca, nós falamos para Deus, nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus. A Bíblia fala que quando Jesus manifestou muitas curas, igual aquela daquele cego, a Bíblia diz que ele pegou e falou assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabia o que aquele homem cego precisava. Claro que Jesus sabia, ele sabe tudo, mas ele só atendeu aquele homem quando ele falou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez uma oração. Deus quer que você fale para Ele o que você precisa. Deus quer que você abra o teu coração e seja sincero a Ele, porque a Bíblia diz: eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós. A Bíblia fala o que? Primeiro fala do pensamento de Deus. O pensamento de Deus quer dizer a opinião de Deus. Qual é a opinião de Deus sobre nós? Que nós não prestamos? Que nós não valemos nada? Tem gente que diz assim, e quando a pessoa fala isso, se você já falou isso algum dia na sua vida, peça perdão a Deus em oração. Se você já falou assim: ah, Deus não gosta de mim, Deus não quer saber de mim, Deus não se importa comigo, veja tal pessoa abençoada, tal pessoa vitoriosa, e olha a minha vida como está, parece que Deus não me vê. Se você fala isso, peça perdão a Deus, porque Deus conhece a sua vida, Deus tem uma opinião sobre a sua vida. O importante, muitas das vezes, é a opinião que Deus tem sobre nós. Uma vez eu vi sabe essas tirinhas de jornal? Antigamente eu lia muito jornal, eu ia na banca de jornal. Hoje em dia a gente vê tudo pela internet, né? Mas eu lia muito jornal. E eu comprava todo dia Folha de São Paulo, Estadão, e eu lia tudo. Sempre gostei de ler e eu lia tudo. E quando eu lia o jornal, chegava aquela parte final da folha ilustrada da Folha de São Paulo, que tem os quadrinhos. E uma vez tinha um quadrinho, que era de um cartunista que eu não lembro o nome dele, e tinha um quadrinho de 3. O primeiro era uma Bíblia, o segundo era uma Bíblia e o terceiro é uma Bíblia. No primeiro estava escrito assim, eu não lembro direito, faz muitos anos isso, mas era uma Bíblia e está escrito Bíblia, a palavra de Deus. E olha que não era um quadrinho cristão, era um quadrinho de humor comum. Está escrito assim: Bíblia, a palavra de Deus. O segundo quadrinho estava escrito assim: a pergunta correta não é se você confia em Deus. E o terceiro quadrinho a pergunta correta Deus confia em você? Isso era um quadrinho do mundo, não era um quadrinho evangélico não. Irmãos, será que Deus pode confiar em você? Será que Deus pode confiar na sua vida? Confiar em Deus, o ser humano fala, mas em Deus, será que Ele confia em nós? Será que Deus gosta de nós? Irmãos, é claro que sim, não há dúvida nisso. Não coloque no seu coração que Deus não gosta. Deus gosta demais de você. Deus está do seu lado. Ainda que a tua família seja contra você, ainda que os seus amigos se demonstrem falsos amigos por serem falsos e te abandonarem, há um Deus que é o seu amigo. Ele gosta de você. E vou dizer mais: Deus torce pela sua vitória. Os anjos, há uma expectativa lá no céu para que você vença. Tem base bíblica no que estou dizendo? Está aqui na Bíblia. Vamos ler de novo? Deus falando, não é Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Deus quer o mal para nós? Não. Deus sempre vai querer o melhor para a tua vida. Deus sempre vai dar o melhor para a tua vida. Deus sempre vai querer que você vença. Se você precisa de alguém para dizer: vai lá, você vai vencer, eu estou contigo, eu vou te ajudar, esse alguém é Deus. Então Deus torce pela sua vitória. Então Deus confia em você. Amém? Versículo 12 diz assim: agora entra a oração, porque eu falei que nós temos que falar com Deus. Deus sabe tudo, mas nós temos que orar. Versículo 12: então me invocareis. É Deus falando, não é Jeremias. Deus está dizendo: então me invocareis e
Aleluia, que quando eu oro, Deus me ouve. Aleluia, que quando eu dobro os meus joelhos, quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando eu estou alegre, quando eu estou triste, quando as coisas dão certo, quando as coisas dão errada, em todo o tempo, Deus sempre me ouve, Deus sempre ouve a sua oração. Seja uma oração de 1 hora, seja uma oração de 15 minutos, seja uma oração de segundos, seja uma oração de pensamento, seja a oração que for, Deus sempre ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração se você orar. Se você não orar, Deus não vai ouvir a sua oração. Se Deus não ouvir a sua oração, Ele não pode te abençoar. Se Ele não te abençoar, você não pode ser abençoado. Viu que tudo é um processo? Tenho que ir até a igreja, tenho que orar, tenho que buscar, Deus vai me ouvir e Deus vai me abençoar. Em outras palavras, você faz a tua parte da fé, da sua comunhão com Deus, e Deus fará a parte dele para conosco. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com este mundo, não, porque este mundo não quer saber de Deus, este mundo não quer a Deus, este mundo zomba de Deus, este mundo se esquece de Deus. E eu já li aqui em várias ocasiões, no Salmo 9:17, que a Bíblia diz que até aquele que se esquece de Deus, se não vier para Jesus, infelizmente o fim será o inferno. Nós não podemos se esquecer de Deus, jamais. Antes de finalizar a nossa palavra em Jeremias capítulo 29, eu quero ler um versículo do lado do livro de Mateus. Eu falo assim para ficar mais fácil, que é o livro de Malaquias. Malaquias, nós vamos ler o capítulo de número 4. Malaquias, capítulo 3. Vai ler o versículo do dízimo? Não é o versículo do dízimo que eu vou ler. Não, você já deve ter pensado nisso, mas eu não vou ler esse versículo agora, que é um versículo importante, que é um versículo verdadeiro, que é um versículo prático e que também é um versículo que traz bênção, amém? Jamais seja contra o dízimo. Se você conhece algum pregador, alguma pregadora, alguém que está falando mal do dízimo, para de ouvir agora essa pregação, porque está indo contra a palavra. A palavra de Deus nunca foi contra dízimo, nunca foi contra oferta, nunca foi contra nada disso. Deus é a favor disso. E feliz é a pessoa que acha que conhece a Bíblia e fala uma coisa que não está na Bíblia. Eu posso ler sobre dízimo no Antigo Testamento, eu não posso ler no Novo. Eu não vou pregar isso aqui agora, mas se quisesse ler isso no Novo, era só ler Mateus capítulo 23, versículo 23, que é Jesus dizendo que a pessoa deve ter a fé, deve ter o juízo, deve ter a misericórdia e não deve deixar de dar o dízimo. Jesus falou para as pessoas não darem o dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23, Novo Testamento é só ler, para quem diz que o dízimo está no Novo. Mas vamos ler em Malaquias, porque não é sobre o dízimo que eu vou ler, não. Eu vou ler outra coisa, capítulo 3. Quem já achou, diga amém? Amém. Mateus, do lado de Mateus. Vou esperar até os irmãos encontrarem. Malaquias, capítulo de número 3, está do lado de Mateus, versículo 16. Diz assim, Malaquias 3:16. Queria ver esse versículo na sua Bíblia, é tão bonito. Coloca até no seu status do WhatsApp, que é um versículo tão lindo. Diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, ou seja, nós que estamos aqui esta noite, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. A Bíblia está dizendo o quê? Existe no céu um memorial aonde está gravado, aonde está registrado tudo o que fazemos nesta terra. Nesse memorial também está a sua oração, porque a sua oração não é vã, a tua oração é ouvida diante de Deus, e pela palavra do Senhor entendemos
irmãos fazem, tudo que você faz não é em vão, está registrado lá no céu, aleluia. Cada oração está registrada, cada folhetim de evangelismo que você entregou está registrada, cada dízimo, cada oferta, cada ida para a igreja quando tudo estava bem, cada ida para a igreja quando o teu coração estava triste, mas você falou, mesmo triste eu vou para a casa do Senhor buscar a Deus e ouvir a palavra dele. Estará registrado aquela vez que você dobrou o seu joelho e seu coração estava triste, estava, desculpa a expressão, estava completamente esbagaçado, a sua vida estava talvez destruída, o mundo caiu na sua cabeça, mas você falou para o inferno ouvir: pode acontecer o que acontecer, eu não vou sair da igreja, eu não vou deixar Jesus, eu não vou abandonar a fé, eu vou permanecer fiel. Isso que você fez está registrado lá no céu. Tudo, absolutamente tudo que fazemos pelo reino de Deus, pela igreja, pelo Senhor Jesus, em favor da palavra, está registrado lá no céu. Aleluia! Glória a Deus! A minha felicidade através da palavra, meu irmão, minha irmã, é saber que a minha vida não é vã nessa noite, é saber, meu irmão, que tudo que fazemos em favor do reino, cada evangelismo, cada oferta, cada dízimo, cada oração, cada ida à igreja, cada vez que você falou de Jesus para alguém no seu trabalho, cada vez que você falou de Jesus para um amigo seu, cada vez que você postou um versículo na internet, cada vez que você postou uma palavra, compartilhou uma mensagem, cada vez que você procurou sair, fugir do pecado e obedecer a palavra, tudo está diante de Deus. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia. Vamos voltar ao livro de Jeremias, capítulo 29. Nós estamos no versículo 12. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E eu vos ouvirei. Veja o começo do versículo 12, veja o final do versículo 12. O começo do versículo 12 é: então me invocareis. Invocar é orar. Então me invocareis, e ireis, e orareis. Observe com atenção, meus irmãos. Ele fala invocar, ir. Os irmãos entendem que é ir até a igreja, ir aonde Deus está. E orareis. Invocar e orar não é a mesma coisa? Claro que é a mesma coisa. Não entendi? Vou explicar agora. É como se Deus, essa palavra que não é Jeremias, é o próprio Deus falando. Na Bíblia tem palavras que são os profetas e os homens de Deus que escrevem, mas na Bíblia tem muita passagem que é o próprio Deus que falou e a pessoa apenas escreveu o que Deus falou. Então, se é Deus falando, o que Deus está falando para nós? Então me invocareis. Invocar é o mesmo que orar. E irei aí para a igreja. E orareis. Orar é o mesmo que invocar. Invocar é o mesmo que orar. E orar é o mesmo que invocar. Sabe o que quer dizer isso? A oração deve ser dobrada, deve ser contínua, deve ser perseverante, deve ser insistente. Eu vou lhe dizer nesta noite: se você quer algo que Deus lhe dê, se você quer um livramento, se você quer uma vitória, se você quer uma resposta, e você orou uma vez e não aconteceu nada, ore duas. Se duas vezes você orou e não aconteceu nada, ore três. Se três vezes você orou e não aconteceu nada, ore quatro. Se quatro vezes não aconteceu nada, ore cinco, ore seis, ore sete, ore 20, ore um mês, ore um ano, ore o tempo que for, ore o tempo que for, até que o céu se abra e a tua bênção se derrame na sua vida e Deus visite a sua vida. Não saia da oração enquanto Deus não der a sua resposta que você precisa. O versículo 12 então fala que a oração deve ser de forma perseverativa, de forma perseverante. Aleluia. E eu vos ouvirei. Final do versículo 12. Se é o próprio Deus falando, poderia ser o inverso, na verdade.
O versículo 2 podia ficar escrito assim, ó: então eu vos ouvirei e me invocareis, e ireis e orareis a mim. Eu só li o versículo ao contrário, amém? Eu li de propósito, para te mostrar que as condições de Deus não são condições humanas. Quais são as condições humanas? Você já viu aquela frase que nossos pais sempre falam para nós, talvez você fala para o seu filho, quando o filho vai te pedir alguma coisa, o filho, a filha vai pedir alguma coisa, você fala assim: o que você quer para ontem, né? Aquela expressão, quer para ontem, quer dizer, eu quero para agora, quando a pessoa é para agora. Irmãos, Deus falou, é garantido Deus te abençoar, amém? É impossível que Deus não te abençoe. Deus vai dar a bênção que você está buscando, mas existe uma condição. Qual é a condição para Deus me abençoar? Orar e ir à igreja. É só o que Deus está te pedindo. Deus está te pedindo o mínimo que você possa fazer. Meu irmão, aí no mundo tem gente religiosa, gente que está orando, está buscando Deus falso, Deus que não pode fazer nada, e muitas das vezes o crente não quer ir para a igreja, não quer ir para o culto, não quer buscar Deus, está desanimado, desanima. Conheço, já conheci, já vi muita gente nesses anos de fé que já se afastou da igreja por motivos idiotas, por motivos sem sentido, às vezes por alguma decepção, às vezes por uma coisinha boa, como se Deus não valesse nada. Irmão, você deve permanecer fiel até o fim da sua vida, e a sua busca ela deve ser contínua sempre. É certo que Deus vai ouvir. Irmãos, esse versículo 12 me dá uma certeza no meu coração. Qual é a certeza que eu tenho? Que é certo que Deus vai me ouvir. A parte de Deus Ele vai fazer, mas a Bíblia fala: eu vos ouvirei. Você pode ouvir alguém que não está falando? Você pode ouvir alguém que não está dizendo nada? Imagine se eu chegasse aqui e pregasse assim, ó: eu não estou dizendo nada, mas se eu começo a falar, os irmãos estão me ouvindo. A vida em oração é assim: se você fala, Deus vai te ouvir. Se você for para a igreja, Deus verá o seu esforço. Se você se esforçar, mesmo cansado depois de um dia de trabalho, e ler algumas páginas da Bíblia, eu vou bater nessa tecla até quando estivermos juntos, irmãos. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia para ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa conhecedora de Deus. Eu entreguei aquele plano de leitura, não foi para você ser um religioso fanático, não, foi para que você estudasse este livro que está na tua mão, porque é um poder, meus irmãos, deste livro que você não imagina. Esse livro é poderoso, a Bíblia é poderosa, por isso que a Bíblia tem o nome de Bíblia Sagrada. Sagrada porque é santa, sagrada porque é poderosa, sagrada porque é tremenda. Meu filho teve um dia cansado, eu trabalho, eu estudo, eu faço aquilo tudo bem, mas tire pelo menos uns minutos do seu dia para ler pelo menos um capítulo inteiro da Bíblia, 2 capítulos da Bíblia, 3 capítulos da Bíblia. Não é ler por ler, não, é ler. Se você não entendeu o que você leu, leia mais uma vez, leia outra vez. Para ficar mais fácil, estude a Bíblia, leia a Bíblia, vá para a igreja, ore, veja que são condições que eu estou falando aqui: condição de ir para a igreja, condição de orar, condição de ler a Bíblia, condição de dar o seu melhor. Às vezes, irmãos, graças a Deus que todo mundo aqui é abençoado, amém? Não tem nenhum tipo de problema nisso. Eu não sou louvado, eu não sou músico. Sempre falo para os irmãos, se tivesse alguém que fizesse louvor, eu deixava o louvor para os irmãos fazerem, porque eu não sou levita. O máximo que eu sei tocar é isso aqui. O meu negócio é palavra. Eu não fui chamado para ser ministro de louvor. O meu chamado é da palavra, amém? Mas eu vejo os irmãos que quando eu estou louvando, mesmo sem eu saber louvar, mesmo sem eu saber tocar, os irmãos adoram a Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que você se entregue no louvor. Tem culto, irmãos, não estou dizendo aqui que todo mundo aqui está abençoado, amém? Mas tem igreja que nós ficamos observando. Os irmãos no sábado, às vezes lá no evento, e observe,
cuidado quando nós estamos em um momento de oração, em um momento de busca, em um momento de clamor, e a pessoa está lá, ao invés de estar orando, está assim, ó, olhando por nada, está lá parada, não abre a boca, não ora, não se entrega no louvor, não se entrega na oração, e ele tem coragem, a cara de pau e dizer: eu não senti nada na igreja. Como não sentiu nada? Se a pessoa não se entrega no louvor, se a pessoa não se entrega na oração, se a pessoa não abre o coração para ouvir a palavra, irmão, aqui na casa de Deus, seja nessa igreja, seja em qualquer outra igreja, dá o seu melhor a Deus, entrega sempre o melhor a Deus, porque Deus nunca vai te dar o pior, a migalhinha, um pouquinho. Deus vai abrir o balde celestial e vai derramar uma cachoeira de bênção em cima da sua vida. Se Deus pode nos dar tudo, por que não podemos dar tudo a Ele? Amém. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqueles vídeos dos nossos irmãos africanos, que todo mundo aqui já viu esses vídeos na internet, e sempre tem vídeo desse na internet, dos irmãos nas igrejas simples lá na África, igrejas que talvez não tem nem a estrutura que nós temos, talvez não tem nem microfone, não tem nem montar bonito. Essa igreja é bonita, irmãos, embora aqui tenha um cheiro de bobo, né? Mas a nossa igreja não é uma igreja bonita. Eu acho essa igreja linda, essas paredes, esse LED, essa pintura, a nossa igreja é muito linda. Tem irmãos, como aqueles vídeos que a gente faz com nossos irmãos da África, que estão em igrejas simples, mas estão louvando de um jeito que você nem imagina. Coloca a gente no bolso. Irmãos, eu prego a palavra do Senhor. Eu prego a palavra do Senhor há 18 anos. Eu já preguei em todo tipo de igreja. Em igreja grande, em igreja de pessoas mais nobres, em igreja simples. E eu vou te falar, as igrejas simples e pequenas são as melhores que existem, porque as pessoas se entregam de coração. Eu nunca esqueço, irmãos, uma vez, eu falo isso com toda a vergonha na minha alma, já orei a Deus, já pedi perdão a Deus, e eu sei que Deus me entendeu no que eu vou falar aqui. Uma vez eu fui pregar numa cidade, e eu fui numa igrejinha muito simples, que era no meio do interior, que não tinha nada. Você chegava na igreja, você olhava para um lado, era só terra, chão de terra batido, e você olhava do outro lado, não tinha nada, e aquele calor escaldante. E o pastor me levou para apresentar a igreja onde eu ia pregar à noite. Eu cheguei na igreja, essa igreja dava acho que 3 dela, uma igreja pequena, simples, e não tinha nada perto. E eu pensei o seguinte: não vai vir ninguém no culto hoje, a igreja está no meio do nada. Eu pensei no meu coração, né? Não é que eu desprezei a igreja, eu desprezei a igreja. Eu pensei que não ia vir ninguém, né? Porque a igreja literalmente estava no meio do nada, não tinha nada. Era só a igreja, não tinha nem casa perto, não tinha nada, irmãos. Era só uma estrada que cortava e não tinha mais nada. Eu pensava que não vai vir ninguém à noite. Quando chegou a noite, irmãos, a igreja encheu. Era aquele tipo de igreja que você falava 3 palavras, você podia ler qualquer versículo da Bíblia, os irmãos já estavam dando glória a Deus, aleluia, chorando, se emocionando, erguendo as mãos, só ficavam pular, estavam completamente felizes com Deus pela palavra que estavam ouvindo. Foi uma das igrejas mais abençoadas que eu já preguei na minha vida. Eu preguei uma vez, eu preguei 2, eu preguei algumas vezes nessa igreja. Fiquei radiante de alegria, porque eu vi Deus agindo ali. Não era apenas porque os irmãos eram simples, era porque os irmãos eram simples, mas se entregavam totalmente de coração a Deus. Quando terminou o culto, foi aí que eu só quase chorei, meus irmãos. Só não chorei porque eu me segurei. Sabe que o homem é meio machão, meio orgulhoso, né? Terminou o culto, chegou uma irmãzinha perto de mim, uma senhora bem simples, estava até de chinelo, e ela falou assim: irmão, eu andei 6 quilômetros só para vir ouvir você pregar. Eu coloquei a moça na cabeça, irmão, eu fiquei com uma vontade de chorar porque eu não senti nada quando ela falou isso. Eu que horas antes pensei que não ia vir ninguém para o culto, ela falou aquilo, eu não senti nada. E naquela igreja, eu lembro que eu passei várias vezes ali perto. De dia, eu cheguei a ver cobra assim cruzando a estrada, cobra andando, essas aranhas caranguejeiras. De dia, à noite, não tinha poste, não tinha nada.
tinha celular para iluminar o caminho, era só para a luz da lua, se tivesse luz da lua. E veio a irmã dizer que eu andou 6 quilômetros para vir ouvir a minha palavra. Outros irmãos me abraçavam, dizendo que foi uma bênção. Naquela mesma noite, eu lembro que eu dobrei os meus joelhos, eu me humilhei completamente diante do Senhor. Falei, Deus, me perdoe porque eu falei hoje de manhã, porque essa igreja realmente é uma grande bênção do Senhor. Eu adorei a Deus, eu falei com Deus, eu senti a presença de Deus, e Deus se manifestou naquele lugar, a tal ponto que outras vezes Deus me levou para pregar lá, e foi bênção atrás de bênção, milagre através de milagre, vitória através de vitória, que só a eternidade um dia poderá contar o que Deus fez naquele lugar. Eu não desprezei, porque eu pensei que não ia vir ninguém. Eu olhei assim, percebi, não veio nada, mas não ninguém. Eu me surpreendi. Foi uma das igrejas mais abençoadas que eu preguei, porque a Bíblia fala que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Você pode estar em um culto, você pode estar em uma igreja onde as pessoas não sabem nem ler direito, sabem nem falar português direito, mas se essas pessoas que não sabem ler, que não sabem falar, tiverem o Deus de Israel na vida delas, meus irmãos, a pessoa por mais intelectual, por mais estudada que é, não é nada perto de um servo de Deus, de uma serva de Deus que tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Quando você tem Deus, meu irmão, você se entrega, você ora, você adora, você chora, você busca, você clama, você sente Deus. Eu lembro de uma vez aqui na igreja mesmo, eu fiz um culto um domingo de manhã, poucas pessoas, até porque aqui são poucas pessoas mesmo, né? E eu fiquei até meio sem graça, que veio uma pessoa falar do culto, elogiar o culto, e eu falei assim, mas o louvor, o melhor que podemos fazer é isso, né? Infelizmente. Eu falei assim, eu fiquei sem graça, porque eu não sei louvar, né? E a pessoa falou assim para mim, não importa, estava uma vez e é isso que importa. Não importa talento, não importa a capacidade, se é para Deus, é suficiente e abençoado. Irmãos, é tempo de buscar. Para finalizar, vamos ler aqui o versículo de número 13, diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu acabei de falar, a busca de todo o coração. Versículo 14: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Esse versículo aqui está falando do céu, da vida eterna, é buscando aqui hoje para um dia estar diante do céu da eternidade. O que você faz aqui hoje, meu irmão, é para você estar na eternidade adorando a Deus. Eu vou fugir um pouco dos versículos da Bíblia, eu vou fugir um pouco do versículo da palavra, eu vou falar uma frase de um filme. Eu sei que não tem nada a ver com a pregação, mas eu posso apresentar uma palavra essa noite. Alguém aqui já viu um filme chamado Gladiador? Todo mundo já deve ter visto, né? É um filme muito famoso lá, daquele cara lá, o Russell Crowe, sei lá como é que é o nome dele, do Gladiador. E tem uma frase no filme que ele fala assim dos soldados que estavam junto com ele batalhando, e ele diz assim, ó: tudo que fazemos na vida ecoa para a eternidade. É uma frase que não é bíblica, porém ela é verdadeira. O que fazemos aqui hoje, nesta igreja, em nossa fé, em nossa vida, irmãos, tem pessoas, eu falo isso não por soberba nem nada, mas eu falo falando para os irmãos se sentirem importantes. Tem pessoas que eu convidei para pregar aqui na igreja, não deram a menor importância. Teve pessoas que eu chamei para ministrar louvor, não deram a menor importância. Teve pessoas que eu já dei oportunidade com os obreiros, e algumas outras pessoas abriram o coração e deram o seu melhor. Por quê? Porque nós temos poucas pessoas. Se a nossa igreja tivesse 200, 500 pessoas, ia ter gente pedindo para vir pregar aqui. Mas como é um culto simples, a pessoa olha e fala: não dá para eu ir não, qualquer dia eu apareço. Teve pessoas que eu convidei mais de uma vez para vir aqui, trazer uma palavra para nós. E o que aconteceu? Qualquer dia eu vou lá, depois eu
multidão de gente. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu faço o culto aqui com maior alegria, com maior prazer. Eu louvo, eu prego, eu vou pregar a palavra. Eu não chego aqui de qualquer jeito. Abra a Bíblia em qualquer lugar e vou pregar. Eu estudo a palavra que eu vou pregar antes. Eu coloco a minha cara na Bíblia. Eu estudo, eu digo. Os irmãos podem ver que a minha palavra está escrita. Eu não estou falando versículo na minha cabeça. Eu escrevo, eu anoto. Eu preparo a melhor mensagem para os irmãos. Por quê? Porque eu aprendi desde quando eu era adolescente na igreja. Eu comecei a fazer a obra. Para o povo de Deus, para a igreja de Deus, sempre tem que ser o melhor. Se vai pregar, pregue a sua melhor palavra. Se vai louvar, entregue o seu melhor. Se você está no mundo com uma pessoa, louve como se estivesse com uma multidão. Porque você não louva para ninguém, você louva para Deus. Se você for pregar, se você for orar, se você for fazer tudo que fazer pelo reino, faça em favor do reino de Deus, para que Deus te abençoe. Para fazer para o reino, você não precisa se exaltar. Para fazer para o reino, você não precisa se mostrar. Porque agora estamos numa época que, se a pessoa vai fazer uma boa obra, uma caridade, tem que tirar foto e postar no Instagram, tem que tirar foto e postar no Zap, tem que tirar foto e postar no Face. Esse culto aqui eu estou transmitindo pelo Instagram. Por quê? Porque eu quero evangelizar pessoas que não são crentes. Mas se eu fizer uma boa obra de caridade, eu não posso postar para não perder meu galardão. Mas isso vai ser exemplo para outras pessoas. Interprete como você quiser. Eu vou pela Bíblia. A Bíblia diz que quando você fizer uma coisa em favor de alguém, a sua mão direita não saiba o que fez a tua mão esquerda. Se você dá, faz caridade. Se você ajuda a pessoa para ficar postando na internet, primeiro, isso aí é constrangedor. Você vai dar uma cesta básica para a pessoa, você vai dar um alimento para a pessoa e você está entregando lá. Aí você fotografa bem na hora que a pessoa está pegando. A pessoa simples vai lá e pega. Você fotografa bem na hora que a pessoa recebe. Irmão, isso é constrangedor, ninguém gosta disso. Imagina se fosse um parente seu recebendo uma doação, bem na hora que vai receber, ela está sendo fotografada. A caridade deve ser anônima. Aprenda isso. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. A evangelização, ela pode ser pública. Por quê? Porque Jesus falou assim, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar você pode, pregar pela internet, pregar em praça pública, pregar na rua. Quando eu vou no centro da cidade, meus irmãos, eu admiro demais aqueles pregadores que estão pregando lá na Praça da Sé, e estão com a Bíblia aberta, estão gritando que nem doido, mas estão falando de Jesus. Sempre quando eu vou, esses dias mesmo eu fui almoçar num restaurante, e eu vi lá uma senhora assim, devia ter os seus 60 e poucos anos, ela estava lá entregando os folhetinhos evangélicos. Irmãos, eu fiquei feliz quando vi aquela serva de Deus, porque eu sei que ela está fazendo o máximo que ela pode e o melhor que ela pode pelo reino de Deus. E eu já vi dizer, isso aí não é importante não, isso aí qualquer um faz, mas a pessoa não tem coragem de levar uma pessoa para a igreja e ainda critica quem faz a obra de Deus. Irmão, ore, e eu sempre ensinei isso para os irmãos. Nós temos um ministério, nós temos uma igreja, mas eu, como servo do Senhor, eu amo e eu oro todas as igrejas, não só a nossa, mas todas as outras. Não crie raiva no seu coração de pessoas de outras igrejas, de outras denominações, porque quando você chegar no céu, quando você chegar diante do Senhor, não vai ter dois Jesus, não vai ter dois Deus, não vai ter dois Espíritos Santos, não vai ter dois lugares para passar a vida eterna. Será apenas um, com o mesmo Deus, com o mesmo Senhor, com o mesmo Espírito Santo, com esse mesmo crente. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de Hebreus, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Aí as pessoas só pegam a metade do versículo, tem que ter santificação, tem que dar na doutrina, aquela coisa. Amém, concordo, não discordo disso, mas a Bíblia diz: segui a paz com todos, seja crente, seja não crente, tenha paz com todos. Sabe o que quer dizer ter paz? Não guarde mágoa no seu coração, não guarde ódio no seu coração, perdoe. Quem entrar no perfil do Instagram, vai ver até essa frase está no meu perfil lá. Eu coloquei uma frase assim: perdoe sempre. Está com raiva de alguém hoje? Dobra o joelho e fala: Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda a perdoar essa pessoa. Senhor, eu estou com muita raiva, eu estou com ódio. Senhor, eu sei que isso não te agrada, tira isso de mim, afasta de mim isso.
uma bênção. Glória a Deus. Que as pessoas, não vou terminar para mais horários, que as pessoas, quando olhar para você, tenham orgulho de estar perto de você. Eu tenho muitos amigos, irmão, até muitos que me assistem pelo Instagram, que não são crentes, não são servos e servas do Senhor, mas me respeitam. Sabe por que me respeitam? Porque sabem que eu nunca os tratei de forma má, com desprezo. Trate todas as pessoas de forma boa. Se você conhecer alguém que se afastou da igreja, nunca vire as costas para aquela pessoa. Chega para essa pessoa, cumprimente como você cumprimentava na igreja. Trate como você tratava na igreja. Seja educado, não seja grosseiro com as pessoas. Aquela pessoa de tal religião, aquela pessoa é assim, aquela pessoa não gosta de crente. Seja você uma bênção aonde você estiver. Aonde você estiver, a postura do cristão não é outra, senão ser cristão. O cristão tem que ser cristão. O que quer dizer cristão? Aqueles que são parecidos com Cristo. Aleluia. Jesus, quando ele foi preso, você pode ler na Bíblia, quando Jesus ele foi preso, ele não tratou mal quem estava maltratando ele. Ao contrário, ele foi paciente, ele suportou tudo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, ele foi como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Se você xinga, se você ofende, se você briga, se você é daquela pessoa, eu vou até te ensinar algo nesta noite. Eu sei que muitos aqui não vão concordar comigo. Respeito a opinião de todos, amém? Mas eu sou um pregador e eu tenho que falar a verdade. Não usa esse termo de que eu sou sincero mesmo, o que eu tenho para falar eu falo na cara, eu não levo desaforo para casa. Muitas das vezes a sua muita sinceridade afasta as pessoas de você. Você não pode falar tudo o que você pensa. Se eu falar tudo o que eu penso, eu ofendo. Se você falar tudo o que você pensa sobre mim, você me ofende. Então, eu tenho que faltar com a verdade? Não, meu irmão, não. Olha, Deus peça sabedoria nas suas palavras. Salomão, quando ele orou a Deus, ele buscou a Deus, diz que Salomão não pediu riqueza, não pediu dinheiro. Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria para conduzir teu povo. E a pior coisa é lidar com gente. Amém? Quem trabalha aqui no setor público, tem a certeza que trabalha no hospital, sabe como tem gente chata que aparece no hospital. Qualquer um dos irmãos, não precisa ser só miséria, não. Qualquer lugar que você trabalha, muitas vezes o seu patrão é chato, tua patroa é chata, os seus amigos de trabalho ou colegas, depende de como você denomina, que é uma diferença entre amigo e colega, são chatos. As pessoas, a sua família às vezes é chata, os seus amigos às vezes são chatos. E sabe qual é a postura do cristão? Ser igual a eles? Não. O cristão não paga com a mesma moeda. O cristão é diferente. O cristão tem que aprender a ser educado, ser cortês. Infelizmente isso está perdendo a essência com o passar dos anos. Os crentes dos anos 90, vou colocar até o começo do ano 2000, eram crentes de verdade. Não estou dizendo que eu sou, tá? Eu falo de uma forma geral, no Brasil, de forma geral. Os crentes eles eram vistos, sabe por quê? Eles eram diferentes na sua forma de falar, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Hoje não. Hoje se um crente ele é ofendido, ele ofende. Se uma pessoa alguém briga contra ela, a pessoa fala da ódio no coração. Meu irmão, volte. Não estou dizendo que você é assim, eu falo de uma forma geral, até porque nós somos irmãos, tem gente nos assistindo pela internet. Volte a ser aquela pessoa próxima, aquela pessoa amável, aquela pessoa gentil, aquela pessoa educada, aquela pessoa, irmão, que faz a diferença, porque Deus quer e vai nos abençoar. A palavra hoje é: então me invocareis, irei a mim, orareis, e eu vos ouvirei. Mas a Bíblia diz no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe o que é coração? De sentimento. Eu vou terminar agora. O teu coração deve ser transformado. Se você tem um motivo hoje para orar a Deus, para falar com Deus, é falar: Senhor, transforma o meu coração. Igual aquele louvor, que faz tempo que eu louvo aquele louvor, qualquer dia eu vou louvar aquele hino, e diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu
coração igual ao teu, meu mestre. Ensina-me a amar o meu irmão, a amar os teus olhos, perdoar com o teu perdão, enche-me do teu espírito, endireita o meu caminho, ó Deus, dá-me um novo coração. A sua oração hoje pode ser essa. E eu sei porque Deus me direcionou essa palavra nesse propósito, porque eu ia falar a palavra em outro propósito, em outro objetivo, em outra linha de raciocínio. Até a aqui que eu ia falar do Deus, eu ia falar que nós temos um propósito para servir a Deus, mas Deus direcionou uma palavra nesta área, porque não sabe o que ele queria falar nesse propósito. Aleluia. Mude o seu coração, mude o seu comportamento, mude a sua atitude. Talvez você não ganhou ainda aquela pessoa para Jesus que você quer ganhar, porque a sua atitude é uma atitude errada. Quem te trate mal, trate bem. Não pague o mal com o mal. Seja sal da terra e a luz deste mundo. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Nós encerramos nosso culto essa noite. Permita-me despedir dos irmãos aqui da internet, dos amigos. Deus te abençoe. Você que ouviu essa palavra, procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Jesus está voltando. Se você está afastado, volte para a igreja ainda hoje. Aceite Jesus como teu Salvador e seja salvo. Boa noite, Deus te abençoe.